Doutor Chiquini, a minha pergunta para o senhor: onde está esse documento? A tal minuta do golpe que derrubaria a República Federativa do Brasil. Será que alguém tem esse documento? Esse documento não existe. Não existe, a gente dá risada para não chorar. Eu conheço esse processo da primeira página à última e não existe minuta do golpe. Essa minuta não existe. Hoje o Mauro Cid disse, inclusive, que ocorreria um decreto. Decreto? Decreto de golpe? Golpe às escondidas. Golpe é por debaixo do pano. Golpe não se dá mediante decreto. Então, além de não existir essa minuta golpista, não existe nesse processo, o Mauro Cid deixou bem claro hoje que essa minuta não existe. Claro que vão dizer que ela desapareceu, que ela não foi encontrada, porque é essa a narrativa dessa gente. Quando eles têm prova para acusar, existe. Quando eles não têm prova para acusar ou provas que inocentam, as provas desaparecem. Celular desaparece, imagem desaparece, câmera desaparece, computador desaparece, a minuta desaparece. Esse é o argumento deles, desapareceu. Na falta da minuta, vamos usar o depoimento do Mauro Cid. É por isso que em estados totalitários, quando há uma ânsia acusatória, você tem um delator. E o Mauro Cid, tecnicamente, ele não é um delator. Eu não me canso de dizer isso. Por que ele não é um delator? Porque delação premiada é aquilo que se viu na Lava Jato. Além de confessar um crime, você mostra provas, inclusive devolve milhões aos cofres públicos, como ocorreram com mais de 170 delatores na Operação Lava Jato que devolveram dinheiro. O Mauro Cid é o único delator aqui sem provas. Ele confessa fatos que não existiram e não apresenta um documento, nem mesmo a minuta. Ele apresentou, porque não existe e nunca existiu. Então, na falta de provas, você tem um delator. Na falta da minuta, nós temos o Mauro Cid. Só que hoje, a rainha das provas, a cereja que é o Mauro Cid nas mãos da acusação, não sustentou a trama golpista. Nem o Mauro Cid conseguiu suprir a deficiência probatória hoje. Então, a acusação não tem provas documentais e não tem nem mais o Mauro Cid. Acabou, não sobrou nada para a acusação e é óbvio que não sobraria. Não tem como sustentar uma mentira, não tem como sustentar uma farsa. São 6 horas e 44 minutos, já são mais de 112 mil telas conectadas. Queremos te ouvir, Augusto Nunes. Vamos lá. Só esse comentário aqui. Esse pessoal não vai nem ao dicionário, né? Estou vendo aqui. Minuta. Sabe o que é minuta? Não é um documento final e não tem força jurídica. 2. Serve como base para negociação. As partes podem discutir, alterar e ajustar os termos da minuta até que cheguem a um acordo final. A terceira. É uma ferramenta para evitar problemas futuros. Aí transformaram na fonte de todos os problemas. Ou seja, a minuta juridicamente é nada. E não existe. Essa eles não mostram. Chiquini, quero ouvir você a respeito dessas considerações que o Augusto trouxe aqui para a nossa conversa. Chiquini. É exatamente isso. É uma pena tudo isso que nós vivemos. Perdemos 2 anos do nosso país com essa farsa. É com pesar que eu digo. Gastamos milhões de dinheiros do erário público com essa palhaçada que foi essa investigação e que foi esse processo. Dinheiro que poderia ter sido investido em escolas, em hospitais, em educação. Criaram uma farsa para tirar opositores políticos do caminho. Essa é a verdade. Esse processo foi criado para tornar Bolsonaro inelegível em 2026. Tentaram de todas as formas. Tudo começou, Augusto, com o Fish Expedition. Primeiro, eles traçaram a meta e foram atrás dela. Como eu gosto de dizer, e é uma realidade, compraram a coleira e saíram atrás do cachorro. Começaram com o inquérito das vacinas. Criaram esse inquérito das vacinas para pegar Mauro Cid, forçá-lo a uma delação premiada, e daí surge essa trama golpista. Mas
que, por ser uma criação, essa mentira não se sustentou e o Brasil perdeu 2 anos com essa farsa. É muito triste, pelo menos a verdade está posta. Hoje só uma pessoa sem neurônio consegue defender essa trama golpista. Não tem como, é insustentável. É o desafio qualquer jurista desse Brasil, o desafio qualquer pessoa desse país a sustentar a partir de hoje a chamada trama golpista. Ela não existe, ela nunca existiu. E está muito claro, com o principal depoimento, as pessoas têm que entender que Mauro Cid era a principal prova da acusação. Nada era mais valioso que o Mauro Cid. Por isso, inclusive, o grandiosíssimo erro técnico do relator em conduzir o interrogatório no sistema presidencialista, que é um sistema desatualizado. Essa forma que nós vimos hoje é a forma que ocorria de condução de interrogatório quando Alexandre de Moraes era promotor de justiça ainda, até 2002. Alexandre de Moraes, quando ele foi promotor de justiça em São Paulo de 1991 até 2002, era essa forma que se conduzia interrogatório e depoimentos. Mas em 2008, vejam, 2008, olha o retrocesso que está sendo esse processo. Em 2008, passamos a afastar o sistema presidencialista de perguntas, a adotar o sistema de cross-examination, que é perguntas diretas à testemunha, ao interrogado. Não se faz mais, desde quando o ministro Alexandre de Moraes deixou o Ministério Público de São Paulo, perguntas para o juiz e o juiz repassa as perguntas para a testemunha. Não, as partes fazem perguntas diretamente para a testemunha. Por que hoje foi dessa forma? Para que ele, relator, tivesse o controle da pergunta e eventualmente da resposta. Ainda assim, não conseguiram sustentar essa acusação fraudulenta. Ainda assim, Mauro Cid não sustentou a acusação. Tudo que estava na acusação, eu digo para os senhores, os principais elementos da acusação, hoje caíram por terra. Tentativa de golpe sem minuta e sem forças armadas e sem reunião para tramá-la. Não houve sequer reunião, disse Mauro Cid, para tramar a tentativa do golpe. O que existiu, disse Mauro Cid, foram alguns bravateiros isolados que ele sequer levou a sério na época, que falavam um monte de bobagem, mas que o presidente Bolsonaro nunca deu ouvidos e nunca quis a trama golpista. Isso foi dito da boca do principal alvo desse processo, principal testemunha desse processo. Disse hoje, Bolsonaro nunca tramou um golpe. Espero que o nosso país, a partir de hoje, retome a realidade que precisamos retomar. Você está chegando agora, aproveita, deixa o seu like para que o nosso conteúdo chegue a outras pessoas, a outras milhares de pessoas. Envie o link dessa transmissão para os seus amigos, para os seus familiares. Silvio Navarro. Toshikini, boa noite, prazer revê-lo. Bom, eu acho que todos os pontos aqui o senhor colocou de forma muito clara, muito lúcida, e os meus colegas de bancada fizeram os questionamentos, porque a farsa do golpe acabou. Não é o golpe, aliás, porque o ministro Alexandre de Moraes, num dado momento, ele recua e diz que o problema era a trama golpista. Agora, sequer há a trama golpista. Não teve reunião, não tem minuta, não sabe onde está o papel, não houve nenhum contato na própria pergunta do ministro Luiz Fux, já citada aqui, de quem era a ligação entre esse núcleo crucial que está sendo julgado e as lideranças dos quartéis. Não tinha ligação. Ou seja, acho que, de fato, o castelo de areia acaba hoje. Mas, de uma forma muito objetiva, tem muita gente presa, inclusive o seu cliente. Temos muitas pessoas ainda presas por causa desta tal trama que sequer é mais uma trama. De forma objetiva, é possível pedir a soltura imediata dessas pessoas? Ou é necessário aguardar todo o curso desse julgamento, o trânsito? Já estou, Navarro. Prazer imenso em revê-lo. Com a petição quase pronta. Enquanto o Mauro Cid falava, eu estava escrevendo aqui, pedindo a liberdade do meu cliente. Porque Mauro Cid disse exatamente assim, os Kid Preto não atentaram contra o ministro. Não queriam atentar contra o ministro. Sequer cogitaram
golpe, tentativa de golpe ou atentar contra alguém. Foi exatamente isso que Mauro Cid disse. Esses presos têm que ser imediatamente colocados em liberdade. Se houvesse justiça nesse país, ao final dessa audiência de hoje, o relator revogaria todas as prisões preventivas. Todos os acusados estão presos por causa da delação do Mauro Cid. Hoje, o Mauro Cid disse expressamente que não houve sequer trama, cogitação de golpe. Veja, nós estávamos tempos atrás discutindo ato preparatório e ato executório. Hoje, nem cogitação existiu. Ou seja, é tudo uma grande fumaça criada pela Polícia Federal e pela PGR, a mando de alguém para perseguir opositores políticos, prender inocentes e limpar o trilho para 2026. Perfeito. 6h53, pelo adiantado da hora, Dr. Jeffrey Chicchini, quero agradecer ao senhor por estar conosco aqui em Oeste Sem Filtro mais uma vez e volte sempre. É um grande privilégio para mim. Obrigado mais uma vez, uma boa noite.